tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Peço desculpa pelos últimos vídeos, as coisas que eu venho dividindo. Porém, eu não queria, de verdade, eu não queria ficar contando essas coisas, porque eu realmente estou tentando eliminar realmente tudo que não acrescenta na minha vida, tudo que me perturba, tudo que me traz tristeza, tudo que não me valoriza, tudo que não me respeita. Até porque foram muitos e muitos anos assim, né? E chega uma hora que não dá mais, a gente precisa realmente dar um basta e nos reencontrar, ou de repente nos encontrar, porque dentro das coisas todas que eu já falei, a gente acaba nem sabendo realmente quem nós somos, a verdade é essa. Eu sei que muitas pessoas passam pelas mesmas coisas, eu tenho certeza disso, certeza absoluta, mais que absoluta, né? E eu coloquei apenas algumas coisas. Como eu disse no vídeo, eu não vou citar nomes, eu não vou falar a empresa, o trabalho, nada. Eu não quero, mesmo o tanto que me prejudicaram, que hoje, com 44 anos que eu tenho, as coisas se tornam muito mais difíceis. Quando eu paro para enxergar tudo que eles me fizeram, tudo que eles me causaram, os últimos anos, o tanto que eu ralei, o tanto que, meu Deus do céu, o tanto que eu lutei, o tanto de coisa que eu enfrentei, o tanto de dificuldades que eu passei, tentando buscar os meus objetivos, tentando viver em paz com os meus animais, né? Porque eles eram a minha família, eles eram os meus filhos. E eles sabendo de tudo, e ainda fizeram o que fizeram comigo. Aí você me pergunta, Rose, o que eles fizeram com você por último? Gente, eu não quero que ninguém me enxergue somente como a filha ou da família narcisista. Eu não quero que me enxerguem assim. Eu não quero que vocês pensem porque eu passei tudo isso e agora eu estou vindo com esses assuntos, com essas revelações, com essas coisas a respeito da minha vida. É desagradável, não adianta falar que é agradável porque não é. É muito chato, sim, quando a gente fica ouvindo coisas assim direto. Porém, são coisas chatas, coisas que nos fazem sentir realmente mal, mas elas podem salvar uma vida. Elas podem salvar muitas pessoas, principalmente mulheres. Eu acho que mulheres, elas são mais difíceis de sair de situações assim. A não morrer em vida. Elas não tirarem as próprias vidas, como eu tentei por várias vezes. Eu sempre achava que me faziam acreditar realmente que o problema era eu. Eu tentei ir contra a minha vida, não foi só uma vez, mas isso já faz muito tempo. Glória a Deus que nunca mais Deus me deu sabedoria, entendimento e, né, já tive a experiência de chegar perto, então não era... E ele me deu esse conhecimento que realmente são pessoas que querem mesmo, elas realmente querem a nossa morte. Eu não sei, eu já falei em algum vídeo aí que a primeira vez que eu tentei tirar... Na verdade, a primeira eu era criança ainda, que eu tomei um monte de remédio achando que eu ia me matar daquele jeito, porque eu ouvi algumas coisas da minha mãe, duras, encostada na parede. Ela sempre falava algumas coisas, e geralmente quando ela falava as coisas, toma cuidado com as crianças que vocês têm também, dentro de casa, de amigos, de vizinhos. Quando vocês perceberem alguma coisa, ou quando a criança começa a falar alguma coisa, você vê que a criança tá meio estranha, presta atenção, acredita mais nas crianças também, tá? Geralmente os narcisistas, eles fazem as maldades com as crianças, e quando a criança abre a boca, eles já difamaram a criança pra todo mundo, falando que ela é mentirosa, que ela inventa as coisas, não sei o quê. Por quê? Porque se alguém ouvir o que a criança tem a dizer a respeito dele, vai saber a verdade.
Então ele já prepara a terra para quando for lançada ali a semente para estragar, entendeu? É mais ou menos isso. E os que mais sofrem com isso são as crianças. Porque elas estão formando, né? Elas estão começando a conhecer as coisas, estão formando o seu caráter, começando a formar seu caráter, então, e sua personalidade, essas coisas atrapalham muito, né? O que sempre eu digo que me salvou, que me ajudou muito, muito, porque eu sempre tive esse lado de querer ter um monte de amizade. Eu sempre quis ter um monte de amigos, sempre gostei de brincar, de zoar, de dar risada, enfim. Então eu tava sempre brigando com eles para ter relacionamentos de amizades, entende? Até namorado, eu inventava de namorar só pra não ficar dentro de casa, só pra ter alguém ali pra, sabe? Não era nem por nada, assim, tipo. E, enfim. A segunda vez que eu tentei tirar contra minha própria vida, tirar a minha vida, eu ouvi no caminho para o hospital, eu já contei em algum vídeo por aqui, no caminho para o hospital, enquanto uma das minhas irmãs me socorria no carro dela, dirigindo, ela foi junto, a minha mãe, e no caminho eu desci para vomitar, vomitando pedaços de sangue, coisa no estômago. Até hoje o meu estômago não tem que tomar muito cuidado, não pode ficar comendo tudo que é tipo de coisa, tipo, tem que ser as coisas mais light, a dieta sempre é bem-vinda pra mim, uma dieta mais... E ela veio bem baixinho no meu ouvido e falou: sua desgraçada, por que você não tomou soda cáustica? Então assim, eu repito, eu já perdoei a minha mãe. Nos últimos anos de vida dela, ela realmente estava tentando se aproximar de mim. Ela estava caindo na real, Deus já estava fazendo a obra, glória a Deus, eu estava escutando as minhas orações. Então a minha mãe, ela realmente passou por uma transformação. A última discussão que nós tivemos foi uma experiência muito, muito ruim. E logo em seguida ela ficou doente e Deus foi trabalhando nos últimos meses e, enfim, o meu caso com a minha mãe já foi resolvido, entende? Eu já perdoei, ela me perdoou, né? Porque eu era rebelde. Quando me falava as coisas, eu sempre fui assim. Eu acho que eu sempre metia as caras mesmo, eu falava, eu nunca gostei de mentir, então eu chegava e desmentia e falava, não sei o quê, e eu não queria aceitar as coisas que ela queria, né, as manipulações, as coisas todas. Foi isso que foi causando, e por ela ter tentado um aborto de mim, não ter conseguido, acho que ela tinha adquirido uma depressão pós-parto, pré-parto, pós-parto, não sei. Era o motivo pelo qual ela nem cuidou de mim direito. Depois de velha que eu vim saber que uma dessas das minhas irmãs que cuidou de mim, a mais velha, quando eu era bebê, depois que ela falou, eu lembro quando ela tomou o chá, ela abortou, eu lembro quando ela foi parar no hospital, eu lembro quando eu que cuidava de você, eu que te dava banho, eu que te limpava, eu não sei o quê. Então, assim, eu não sabia de nada disso. Deus, ele me revelou isso a respeito do aborto com 26 anos, se eu não me engano. Então, assim, eu passei da minha infância, porque o feto, ele sente, né? Desde ali novinho, ele já sabe, ele já sente. Então, eu já senti as coisas que ela fazia comigo, juntou tudo que ela já realmente era narcisista. E eu acho que ela tinha algum grau de psicopatia, de alguma coisa assim, sabe? Porque as coisas realmente que ela falava, que ela fazia, eram muito, muito pesadas. E, enfim, eu não quero que vocês pensem que a minha vida 24 horas por dia é só pensando nisso. Eu não quero que vocês tomem essa imagem de mim. Que nem quando eu fiz o canal, eu fiz para o trabalho, para postar vídeo pintando quadro e, enfim, coisa costurando, fazendo as roupas e tal, as peças. Porém, depois que tudo aconteceu, vamos lá. O que aconteceu por último? Eu já tinha caído na real de tudo, estava muito firme com Deus, estava muito numa comunhão muito grande com o Espírito Santo, já estava descobrindo as coisas espirituais que Deus tinha para mim. Eu morava num apartamento do lado da igreja. Deus me colocou na rua da igreja, e ali foi um livramento de um outro lugar que tinha me levado a... Enfim, eu vou começar só desse apartamento, porque do apartamento para trás
é mais história triste, é mais superação. E aí nesse apartamento, Deus já havia confirmado que ele tinha me colocado lá, e realmente eu fui muito feliz nesse apartamento. Foi tremendo, eu trabalhava demais também, tudo, mas eu tinha meus dias de descanso, eu já acordava a igreja do lado, eu já ouvia o ensaio também, acordava no domingo ouvindo o ensaio dos músicos da igreja. E era maravilhoso, maravilhoso. O quarto que era montado a oficina, enquanto eu tava costurando, fazendo as coisas, né, tipo, eu tava vendo a igreja, eu tava ouvindo a igreja, às vezes eu conseguia até ouvir parte da palavra, enfim. Então, assim, aquilo foi realmente um presente de Deus pra minha vida. Porque como eu saí de casa com 18 anos, eu nunca tive uma casa própria, eu nunca voltei a estudar. Porque quando eu estudei, a última vez que eu estudei, eu fui morar no interior. Porque assim, o negócio deles era que eu não tivesse amizade com ninguém. Todos os meus amigos, eles tentavam me convencer que eram os meus inimigos, que somente eles eram os meus amigos. Então eu era teimosa e eu tinha mesmo amizade com todo mundo e eu era assim. Aí me tiraram da escola com esse pretexto. Que ela quer ter amizade com todo mundo, com aquele tipo de gente, não sei o que, que ela mata a aula com não sei o que, e ppp, coisa toda. Me tiraram da escola com esse pretexto e me deixaram de castigo. Eu estudei até a 8ª série lá em Penápolis, no colégio Oceu. E esse nem entrou no histórico, porque o histórico estava no Colégio Brasília daqui, que eu também tinha feito esse coletivo, e o histórico acabou nem indo pra lá, nem foi pro seu, ou seja, nem conta, eu acho que nem tá no... Hoje eu tava vendo meu histórico, mexi nele assim, eu acho que nem consta, acho que não foi pra lá não. E então assim, quando eles me tiraram da escola, me fizeram voltar do interior, que eu não queria voltar, eles me colocaram pra trabalhar. A desculpa do meu pai foi essa. Só que assim, eu sempre trabalhei com eles, desde criança, sempre. Eu nunca tive salário. Eu também vim descobrir há pouco tempo que as minhas irmãs recebiam salário, mas eu não. Então assim, eu saí da escola e fiquei só trabalhando. Aí o que aconteceu? Eu queria muito receber, eu queria muito trabalhar o mês inteiro e chegar e ter o olerite, sabe? Até porque eu acordava às 5 horas da manhã, às vezes até antes com ele, porque eu trabalhava no mercado com ele, era de segunda a segunda. Domingo não tinha descanso também, abria até meio-dia, 1 hora. Até chegar em casa já era também da tarde, aí era... Enfim, eu queria muito receber, eu queria muito um trabalho pra ter o dinheiro, pra comprar o que eu quisesse, fazer o que eu quisesse, tipo, enfim. Aí foi quando eu resolvi sair de casa também após um estupro que eu sofri. Já é outra história, mas eu acho que tá num vídeo aí. A minha mãe, se eu não me engano, o título do vídeo é A Minha Mãe Era Minha Pior Inimiga, se eu não me engano, isso. E já é outra coisa, tô falando, que é muita coisa. E aí eu nunca voltei a estudar, porque eu saí de casa, muitas coisas aconteceram e tal, eu nunca consegui voltar a estudar, né? E assim, se falava que eu não trabalhava assim, eu sempre trabalhei muito, Trabalhei muito no shopping, depois que eu fui trabalhar por conta de novo também, e principalmente nos últimos anos. Quando a minha mãe me pediu, que ela ficou doente, que ela me pedia muito pra ir pra lá, na primeira internação ela já me pedia muito pra ir, eu não queria ir. Porque eu já sabia de tudo, eu já tinha falado que tinha que ter falado, que eu precisava saber. E eu fiquei muito comovida, emocionada com os pedidos de perdão da minha mãe. E aquilo me trouxe de volta um sonho que a minha vida inteira eu busquei. Mesmo ela me maltratando, mesmo ela não me amando, mesmo com tudo, eu amava ela. Eu queria fazer ela me amar, porque eu achava ainda que era eu. Eu achava que eu tinha parte de culpa, entende? Eles realmente faziam o trabalho certinho, direitinho, porque eles conseguiam me convencer
que realmente eu tinha a parte de culpa, que eu era culpada. Até certo ponto eu me achava totalmente culpada. Depois, são várias fases que nós passamos. E aí eu fiquei muito emocionada, eu queria muito que ela melhorasse, eu tava orando muito pela cura dela. Eu fui chamada de louca porque elas viravam e falavam, ela tá desenganada. Ela está desenganada. Por vezes teve momentos que ela teve melhora, ou seja, não existia mais tratamento para ela, mas eu acreditava, eu tava orando para que existisse. E eram momentos assim que eu tinha assim intensos com Deus, sabe? De me prostrar mesmo, de ajoelhar, de meu Deus do céu, de clamar, de chorar, de pegar, ungir a foto dela e ficar orando e pedindo e clamando, porque eu queria muito uma nova história com a minha mãe. Eu queria fazer uma nova história com ela. Eu queria ela curada. Eu queria mesmo que de repente ela não fosse curada de uma hora para outra. Eu queria que pudesse existir tratamento para ela. E teve um momento que eu recebi um áudio de uma delas falando, olha, aconteceu um milagre, a mãe vai poder fazer quimioterapia, se eu não me engano, em outubro. Foi isso. A mãe, até o mês do aniversário dela, o aniversário da minha mãe era dia 13 de outubro. E ali eu fiquei muito feliz porque eu tava com muito eu queria que acontecesse algo até no aniversário dela mesmo. Né? E eu lembro que eu falava pra ela do aniversário. E enfim. Aí eu recebi esse áudio falando que aconteceu, né? Elas falando aconteceu um milagre, não sei o que. Eu não vi tanto ânimo na hora que a pessoa tava falando no áudio, mas enfim. Mas a médica falou que ela poderia fazer quimioterapia em outubro, em dezembro ela até fazer hidroginástica e não sei o que. Fiquei muito feliz, glorifiquei muito ao Senhor. Meu Deus do céu, como eu fiquei feliz, muito, muito, muito. Isso eu já estava trabalhando, como esse meu trabalho na rua, eu não planejei para ficar o resto da vida só na rua. Eu planejei de vender de porta em porta assim, atender as pessoas no seu ambiente de trabalho. Eu não atendia, não gosto de atender ninguém em suas residências, já atendi, mas eu não gosto. Isso aí já estava dentro de mim, já estava planejado, já tinha colocado no papel antes de começar. Então, assim, eu fazia as minhas calças sob medida, sob encomenda e atendia assim, era atendimento presencial mesmo. Mas eu não queria continuar, o objetivo era o quê? Os planos eram o quê? Colocar minha firma em ordem que estava desativada. Depois ela já estava ativada, eu consegui resolver algumas coisas, mas assim, eu precisava arrumar um lugar onde eu pudesse colocar junto. Eu queria realmente uma casa num lugar bem localizado, porque como eu tinha clientes de tudo que era região, eu queria que elas tivessem fácil acesso a mim. Então, eu precisava do quê? Eu precisava de um lugar, e de preferência que eu queria muito ter ficado na praia ou aqui pra cima, mas num lugar bem localizado, de muito fácil acesso, para fazer a metade da casa de ateliê, de oficina de costura, tudo junto, e a outra parte eu morar com os meus animais. Eu não pretendia me casar de novo, eu sou divorciada, eu não queria mais ter ninguém, não queria. Então, assim, eu tava muito feliz com os meus animais, tava muito bem ali. E eu precisava disso para o contador mudar a minha firma para fabricante, né? Precisava ser assim. E, enfim, esse era um dos meus objetivos. Eu já tinha alcançado vários outros. Eu estava fazendo porque era realmente um trabalho de formiguinha. E quando eu comecei, eu já sabia que eu ia levar um tempo. Era um trabalho muito... Parar para explicar vai levar muitas horas. Mas é tipo plantação de tâmaras, né? Que você planta e vai demorar, você sabe que vai demorar muitos e muitos anos, vai demorar muito tempo para você recuperar, para você colher as tâmaras. É mais ou menos isso. Misturado com formiguinha, trabalho de formiguinha. E tava com isso, eu tava me sacrificando muito, porque sempre eu caía em uma coisa, isso já é outra história, já seria outro vídeo. Como foi que uma dessas pessoas conseguiu me atrapalhar nos meus planos profissionais e que usou os meus planos, tudo que eu desabafei pra ela, tudo que eu falei pra ela, e eu falei muita coisa também pra poder ajudar ele em alguma coisa. É outro vídeo pra contar mais detalhado, mais bem explicado, o tanto que eu me deixei ser manipulada.
E no final ela pegou todos os meus planos pra ela, usou pra ela e não fez nada por mim. O que eu precisava realmente, não. Então, assim, quando eu digo que eles não querem ver o nosso bem, eles não querem. Eles querem sempre que nós estejamos nas mãos deles, sempre embaixo. E voltando, a minha mãe me pedindo muito pra ir pra lá. Nisso, eu já tava cansada. E eu tava numa luta, numa guerra muito grande. Porque eu já tava cansada de ficar na rua direto, debaixo de chuva, de sol. E às vezes eu chegava em casa com o pé sangrando. Uma vez aconteceu, muitas vezes aconteceu de chegar exausta, de chegar em casa e não conseguir nem ficar em pé pra lavar a louça, não conseguir ficar nem em pé pra comer. Eu tinha que deitar, não precisava nem ficar sentada, eu tinha que deitar. Porque era tanto que eu andava, me cansava tanto, me esforçava tanto, que eu já cheguei a cruzar umas 2 cidades a pé. E caminhando de uma cidade, passar por outra e chegar na outra. E não tinha tempo ruim, porque eu precisava, né? E assim, eu acabava pagando aluguel caro, por quê? Porque os meus animais eram grandes. E eu não conseguia alugar imóvel barato, bom, onde aceitasse eles também. Então, assim, mas Deus, ele sempre preparou as coisas pra mim e me colocou em lugares bons, mas tiveram alguns que foram terríveis. Então, eu já tinha chegado nessa conclusão que eu precisava trabalhar muito para pagar um aluguel, para dar um conforto legal para os meus animais, para os meus bichos, que eram a minha família. Eles eram a minha alegria, eles eram a minha razão de trabalhar, de viver, entendeu? De sonhar, de tudo. Mas eu também tinha outros objetivos se Deus me prosperasse, né? Eu tinha muita vontade de adotar uma criança, enfim. E uma coisa entra na outra, né? Um assunto entra, não puxa o outro, e vai puxando, não falta assunto. E eu tinha acabado Deus tinha aberto uma porta pra mim. E depois de muito tempo, e tinha tudo a ver comigo essa porta, assim, tipo, moda, grife. Eu imaginei, quando eu entreguei currículo lá, eu imaginei que eles nem fossem me chamar, mas mesmo assim eu entreguei, eu falei, quem sabe, né? E assim, foi uma bênção, porque Deus abriu essa porta, pessoas maravilhosas, uma empresa global, mundial, fiquei muito, muito feliz mesmo. Aí, ali, quando eu fui entregar o currículo, foi Deus que me incomodou no dia pra sair. Depois é outro vídeo, é outra coisa também pra contar. E tudo deu muito certo, foi tudo de Deus, assim, tipo, foi tremendo. E Deus abriu essa porta. Aí eu falei, glória a Deus, né? Porque pelo menos eu vou ter o trabalho fixo. E assim, eu tava fazendo algo que eu tava apaixonada. Eu tava apaixonada porque tinha a ver com arte, moda. Era a minha cara. Era assim, sabe? Tipo, só algumas outras coisas que também depois eu falo. Se eu for fazer o vídeo realmente contando sobre isso, mais detalhado. E enfim, a minha mãe tava desenganada, eu tava acreditando na cura dela, eu tava orando muito. Eu tava fazendo muito, obedecendo muito ao Senhor, fazendo muita vontade de Deus. Eu tava orando, eu tava numa intimidade tremenda com Deus, eu tava amando servir ao Senhor, amando aquela minha vida que eu tava, sabe? E querendo ajudar todo mundo e não sei o quê. E quando eu demorei um tempo, vieram alguma pessoa ainda veio falar, que a fulana falou, uma das minhas irmãs falou pra ela que eu não queria cuidar da minha mãe. E elas sabiam que eu queria, só que elas queriam que eu me despedisse dos meus animais. Por quê? Os meus animais eram a minha alegria, os meus animais eram a minha vida, era a minha razão de trabalhar, era tudo pra mim, né? E sempre fizeram e falaram de tudo pra que eu viesse me livrar dos meus animais. E ali pronto, ali foi. Tanto que eu virei e falei, olha, os meus animais, expliquei e falei, pode acontecer, a minha mãe sendo curada, ela vai me expulsar de casa, ela não vai me querer lá dentro. Eu vou dar meus animais? Eles são a minha família? Isso pensando na pior hipótese, né? Que era enfim. Ou se ela acabar falecendo também, eu poderia também passar por coisas
Então, assim, eu vou me livrar dos meus animais, eu vou estar. E eu já sabia da experiência, eu não gostava, de verdade, eu não gosto do lugar lá onde eles têm casa. É um lugar que é muito longe de tudo, muito, muito, muito. Muitas horas, muitos ônibus, muitas conduções. Quando eu tinha carro ainda era tranquilo, né? Uma das vezes que eu morei lá, rápido, mas assim, eu não gostava do clima de lá, eu gosto muito das pessoas de lá. Eu tenho muita admiração pelas pessoas daquele lugar, daquele bairro. Porém, é o lugar mesmo que eu não gosto. Eu não gosto do clima de lá, o ar de lá, eu não gosto da umidade de lá, eu não gosto de lá, não gosto. E assim, as coisas que eu tive, as experiências também que eu já passei, me fazia sentir muito mal. Às vezes eu passava na Imigrantes, eu via, olhava pro lado de lá e via o bairro, eu já começava a passar mal, eu me sentia muito, muito mal. É horrível quando você lembra de lugares onde você sofreu muito, ou você teve alguma coisa, alguma decepção muito grande, e ali juntou tudo, né? Porque foram decepções, foram algumas coisas que aconteceram, que sempre o meu emocional foi outras coisas também, mas sempre dentro do mesmo assunto, né? E, enfim, eu não queria ir pra lá. Demorou 1 mês, 2 meses, 3. Eu tinha falado, olha, eu vou pra lá todos os dias. Eu cuido dela o dia inteiro, volto, não sei o que. Eu tava até combinado, mas não me deixaram cuidar dela. Acabou que não deixaram. Ela queria muito. Mas ela queria muito que eu fosse morar lá. E a desculpa do meu pai era os bichos, e na verdade não era. Então assim, quando eu fui pra lá, no primeiro dia que eu cheguei, que descarreguei toda a mudança, ele já me xingou, eu já achei esquisito. Quando eu fui subir pra dentro de casa, porque tem um salão enorme embaixo e tem a casa em cima. Quando eu fui subir pra casa, ele não me deixou de subir com o gato, porque eu poderia ter ficado com uma cachorra e um gato, de repente, que eles eram acostumados, dormiam comigo na cama, num quarto de fora, um banheiro. Ele não permitiu, minha mãe estava na sua última internação, alguns dias internada. Aí quando ele me mandou dormir dentro de casa, num quarto que estava vazio, um quarto pequenininho e gelado, ele falou que era pra eu dormir dentro daquele quarto, não tinha nada dentro do quarto, não tinha nada. E ele falou, você coloca o colchão aí no chão e dorme aí, não sei o quê. Aí eu pensei, eu saí do apartamento que eu morava, eu entreguei o apartamento, eu tirei os meus animais de lá pra vir pra cá, pra ele falar isso pra mim. E eu acho que eu até cheguei a falar isso pra ele. Eu falei, que isso? Não tinha porta no quarto, não tinha porta no banheiro do lado do quarto, que era o banheiro de dentro de casa, que ele também usava. Eu falei, que isso? Aí eu, de muito falar, ele deixou eu dormir, porque ele não queria que eu dormisse no quarto de fora, onde tinha guarda-roupa, tinha cama, tinha tudo lá dentro, e tinha o banheiro lá separado, e tinha a porta, tinha tudo. Acabou que ele acabou deixando, então assim, mas foi um erro muito grande, porque antes de eu ir pra lá, por isso que a gente, quando nós temos um particular com Deus, quando nós temos uma vida com Deus, a gente tem que dar ouvido pro que Deus fala. Se a gente já pediu a palavra, se Deus já está dirigindo a gente, se Ele está mostrando, Ele está orientando, Ele está mandando suprimento, Deus Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando realmente da gente, por que a gente vai dar atenção para outras pessoas? Principalmente que não nos conhecem direito, que não sabe direito do que a gente passa ali com aquelas outras pessoas, ou de repente dá lugar à emoção. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, porque ele é terrível, o nosso coração, ele pode levar a gente para grandes abismos, grandes prisões, grandes sofrimentos. E Deus ele já tinha falado que ele havia me colocado naquele lugar, que naquele lugar ele iria me abençoar, que ele estava cuidando de mim, e realmente Deus estava cuidando de mim. Ali eu tinha os vizinhos que me ajudaram na pandemia, eu fiz uma amizade na frente da menina do trailer, que ela me ajudou muito, muito mesmo. Os meus vizinhos todos me ajudaram com o alimento, porque eu era autônoma, né? E eles me ajudaram muito, muito mesmo, a pandemia. Até depois também. E eles sempre faziam coisas comigo, compravam de mim, arranjavam clientes pra mim. Então, assim, foi uma bênção. O lugar realmente era uma bênção. Deus tinha me colocado ali. Eu não conseguia abrir a loja, não conseguia abrir o ateliê, não me ajudaram pra isso, do jeito que eu necessitava.
mas Deus me colocou num lugar onde Ele estava cuidando, com pessoas ali junto, ao redor, que estavam cuidando com amor. Quando as pessoas vinham com algo pra mim, era com amor, sabe? Era com carinho, era com respeito. E Deus tinha falado, Deus já tinha confirmado. Então, assim, por que que eu fui contra o que Deus já havia falado pra mim? Eu já tinha passado, eu já tinha tanta coisa a vida inteira. E, meu Deus do céu, como eu fui cair nessa, né? E aí eu fui, no primeiro dia aconteceu isso que eu falei. Aí ali pronto, porque antes Deus já tinha falado, tive vários sinais pra não ir. Deus já tinha falado pra eu não voltar pro lugar de onde eu orei, chorei muito pra sair, realmente, é outra história. E eu fui. Ali eu esqueci toda a direção que eu estava tendo do Senhor, por momentos, por causa da emoção do coração. Eu deixei tudo de lado, tudo que Deus estava proporcionando no meu interior, a minha intimidade com Deus, a minha vida com Ele, o que eu estava planejando, porque eu queria dar uma vida boa para os meus animais. Quando eu consegui um emprego, que eu faria isso, aí com poucos dias lá na casa da minha mãe, eu ainda estava trabalhando, ela faleceu. E elas falavam que ele tinha demência e muitas coisas começaram a acontecer, eu via muitas coisas dele, eu achei tudo aquilo muito esquisito. Ele me falou uma coisa que eu fiquei extremamente preocupada. E eu cheguei e virei para uma delas e falei, eu tô preocupada, porque a idade dele, falar o que ele tinha falado pra mim era coisa séria. E eu fiquei, porque assim, quando eu me preocupo com eu não é só com um lado, eu me preocupo com todos os lados, eu me preocupo com todas as pessoas que estão envolvidas, com todos que estão ao redor. E eu falei, meu Deus do céu, ele precisa fazer tratamento, ele precisa passar no psicólogo, no psiquiatra, não sei o que, ele precisa, eu até tentei, eu ia pagar uma terapia pra ele com um pastor que era terapeuta lá de perto, ele não me deixou. Então assim, eu fui ficando preocupada, cuidando dele, o dinheirinho que eu tinha, que eu já tinha ganhado, vale refeição, não sei o que, fui ali ajudando e tal, não. E pra minha surpresa, com menos de um mês da morte da minha mãe, ele queria muito, porque logo com poucos dias que ela havia falecido, ele já estava na posse do celular dela, do WhatsApp dela, e ele estava trocando mensaginhas, sabe? De como se estivesse paquerando, como se estivesse flertando ali pelo WhatsApp com amigas dela, com parentes dela, primas, enfim. E eu ainda, além de... Eu tava trabalhando muito porque eu ficava tentando convencer ele a ir lá pra baixo na loja, eu tinha levado minhas máquinas, eu tava tentando, sabe, fazer... Eu fiz tudo errado porque eu não sabia quem ele era de verdade. Se eu soubesse quem ele era de verdade, eu não teria feito nada do que eu fiz, eu não teria tomado a atitude que eu tomei, eu não teria ido de lá, porque o fato da minha mãe me pedir pra ir pra lá, eu acho que não pesou tanto, porque eu poderia fazer as coisas pela minha mãe sem estar lá dentro. Mas eu estava tendo ligações, estava tendo momentos que ele falou que as outras filhas dele estavam indo lá e agredindo, querendo agredir ele, afrontando ele na frente da minha mãe, não sei o que. Eu fiquei extremamente preocupada, porque eu sempre enxerguei ele como um santo e não sei o que. Minha mãe falava que ele não era santo, minha mãe falava que ele era falso, que ele era mentiroso, que ele era lobo vestido de cordeiro e não sei o que. Então, assim, mas é que tanta gente, quando as pessoas mentem muito, a gente não consegue mais acreditar nelas, né? A gente não acredita mais em nada do que elas falam. Então, assim, se eu tivesse acreditado um pouquinho nessas coisas que ela falava dele, eu não teria caído em tudo isso. E foi isso. Então, eu fui mais pra lá preocupada com isso. Delas agredirem ele, que ele falou, não sei o que, né? E aí, o que aconteceu? Quando ele tava lá com conversinha, poucos dias minha mãe falecida, eu já tinha que ajudar ele a passar mensagem. Ele, como que faz isso aqui, Rosenilda, não sei o quê. E tipo, eu tava num carinho com ele, sabe? Aí eu tentava fazer comida, ele reclamava que a comida não tava tão boa às vezes. Aí ia fazer a compra, ficava fazendo bolinho, dando chocolatinho todo dia pra ele, ela comprava, no meu dinheiro, tudo com o meu dinheiro, não foi nada com o dinheiro dele. Sempre com o meu dinheiro, o dinheiro que eu tinha recebido, que eu ia fazer a cirurgia pra puxar os meus dentes, que eu já estou sem os dentes. Dificilmente eu vou conseguir um trabalho
como eu trabalhei antes, porque como, né? Tipo, enquanto usa máscara, tudo bem, ok, mas e sem? Então, assim, o que eu ia usar pra fazer a cirurgia, que não era tão caro, eu usei lá com ele também. Meu vale-refeição, que o meu objetivo era usar com os meus animais também, né? Me mantendo no apartamento, porque era alto. Ali, o vale-refeição, eu me sustentava os meus animais e, ó, ainda rendia demais. Eu ia ter tudo em abundância, assim, tipo... Porque eles passaram fases muito difíceis comigo, meus animais, né? Então, e eu fazendo tudo, cuidando dele e tentando alegrar ele. E ele ficava no celular o tempo inteiro lá paquerando, não sei o que, e eu chamando ele, vem trabalhar. Os calçados da loja lá, tudo mofado, e eu me matando, limpando, tudo. Mofo pra mim é a pior coisa que tem, é o que me ataca mais. E eu vendo aquelas coisas se perderem, as roupas com muito cheiro de mofo. Eu falava, vem pra loja, vem me ajudar a tirar as coisas, limpar os sapatos. Eu tirava muitas roupas dos plásticos, coloquei na arara pra sair o cheiro. E cuidando, meus animais não podiam. Meu Deus do céu, meus animais estavam acostumados com uma vida tranquila, já não tava mais, eles ficavam no fundo. Um cachorro que eu tinha que ele tinha muitas limitações, ele chegou a falar, vamos pegar 100 reais, o que você acha de pegar 100 reais e dar pro cara que passa com a carrocinha, colocar ele dentro pra largar ele em algum lugar? Eu fiquei chocada com aquilo. Então, assim, eu tava vivendo, eu não vivi, na verdade, eu fui viver o luto da minha mãe, eu acho que com 1 ano que ela havia falecido. E muitas coisas eu ouvindo dele, vendo e essas coisas acontecendo. Um dia ele foi pra cima da minha cachorra, querendo bater. Eu já vi, um dia eu desconfiei que ele tinha jogado um pedaço de carne com veneno, alguma coisa, porque ela machucou a boca, sangrando. E ela ficou muito, muito mal no outro dia. Eu desconfiei que fosse veneno. Eu corri pra farmácia, comprei carvão ativado, dei pra ela, começou a melhorar. E eu vi que ali eu tava lidando com alguém que era doente mesmo. E eu nunca na minha vida imaginei que ele era assim. E muitas respostas começaram a surgir das coisas que eu ouvia da minha mãe, que ela dizia, que ela falava dele. E aí quando eu fui parando e pensei, não, peraí, algumas coisas que ela falava realmente não, acho que não era mentira, peraí, mas o negócio é pior ainda. Porque uma das internações da minha mãe constava álcool no corpo da minha mãe, que o médico veio falar pra mim, ele indignado, teimando comigo, perguntando pra mim se minha mãe bebia. Minha mãe não bebe, minha mãe não bebe, não bebe. E quem cuidava da minha mãe era ele. Então, assim, começou a virar um monte de coisa na minha cabeça, porque que eles eram narcisistas das outras, e minha mãe eu já sabia ali, né? Pra mim eles nunca chegaram, mas óbvio, eu sempre falei pra eles, tem não sei o que, tal. E dele eu nunca ia imaginar. Então, assim, aí eu como Deus já tinha me mostrado, já tinha pesquisado muito a respeito dessas coisas, tal. Ali eu vi algo mais grave. Eu não estou acusando de repente, ter matado a minha mãe, não. Mas isso aconteceu e se qualquer um que for no Hospital São Bernardo, onde ela estava, uma das internações, e puxar todo o relatório, vai lá. Tá lá, que constava álcool no organismo. E esse dia que eu saí de casa, eu não tinha ido lá pra lá ainda. Eu saí de casa, que era rapidinho até o hospital, chegou no hospital, eu dei de cara com a minha mãe, porque uma das minhas irmãs ligaram falando pra todo mundo, ela reuniu todo mundo no hospital pra se despedir da minha mãe, que minha mãe estaria morrendo. E chegou lá, minha mãe tava sentada na cama, tava corada. Aí eu cheguei, primeiro o médico me falou isso, me mostrou no sistema, e ele indignado, mas como assim? Sua mãe não bebe? Que não sei o que, não, mas tem não sei quanto de álcool no corpo, não sei o que. E ali eu fiquei meio assim, mas a minha preocupação maior era a minha mãe, então eu posso ir lá ver ela, não sei o que. Aí quando eu dei de cara, ela tava sentada na cama, aí eu já abri um sorrisão e me pedindo oração, porque toda vez que ela me via, ela pedia oração. Aí eu já comecei a fazer oração, comecei a orar pelos pés dela, repreendendo todo o mal e tal. E depois até ajudei ela a evacuar, não sei o que. E ele do lado, meu pai do lado. E minha mãe desesperada, não querendo que eu saísse de perto dela. E mãe, eu tenho que trabalhar. Era um domingo onde eu ia trabalhar, tava escalada pra trabalhar. E mãe, eu preciso trabalhar, mãe, porque eu queria ajudar eles. O primeiro dinheiro que eu recebi de vale-refeição, que não foi o cartão, o primeiro foi em dinheiro, na conta, e vale transporte,
Eu fiz uma despesa para eles das coisas que ela precisava comer, como na situação que ela tava, que eu pedia antes para minhas irmãs e elas falavam que não ia comprar, que eles também não iam comprar porque eles não tinham condições, eles não tinham dinheiro, então eu tava ansiosa para pegar dinheiro e ir lá fazer uma despesa de tudo que ela precisava comer e levar para ela. Então eu falava, mãe, eu preciso trabalhar para ajudar vocês. Aí ela, não vai trabalhar, e ela falava num desespero muito grande, não vai, fica aqui, não vai trabalhar. E hoje, depois de tudo que aconteceu, foi quando tudo caiu, eu caí na real de muitas coisas. Eu realmente tinha que ter brigado pra ficar do lado dela ali naquele dia. Mas enfim. E quando eu tava na casa dele, depois voltando de novo, né? Depois do falecimento da minha mãe, que eu tava lá e ele, né, com coisa com as primas, as amigas e não sei o quê. E eu tentando convencer ele, e a minha desconfiança dele ter colocado veneno pra minha cachorra. E depois, e eu sou uma pessoa que eu não consigo ser atriz, sabe? Eu chego, eu transpareço, eu falo, tanto que quando eu sofro, você vê primeiro no meu rosto, como eu vou desintegrando, assim, eu vou me acabando de forma que às vezes nem eu acredito a rapidez que isso acontece, que de um dia pro outro eu desapareço. E aí quando eu vi isso, presenciei tudo isso, aí um dia ele veio dar paulada, vassourada na minha cachorra, e a minha cachorra era idosa, ela era hiper, mega, super carinhosa, amorosa, boazinha, uma cachorra que eu nunca na minha vida tive nada pra falar dela, nunca me deu trabalho em nada. Ele começou a bater na cachorra com a vassoura. O salão era bem grande, que esse salão ele tinha sido construído pro mercado, ele já tinha tido mercado. Aí ele tinha mudado, porque ele estava com 6 meses de aluguel atrasado na loja, ele teve que desocupar o salão da loja que ele já estava há muitos anos, né, da vida inteira. Ele colocou na metade do salão uma loja, umas prateleiras dividindo, minhas máquinas estavam lá atrás, eu comprei tecido para fazer roupa para a loja dele. Aí, lá atrás, meus bichos estavam por lá. E lá atrás tudo aconteceu, ele batendo nela, eu falei, não, o senhor não vai bater nela. O senhor não vai bater nela, não tá fazendo nada, só tá pedindo carinho do senhor, tá pedindo atenção. E aí ele veio pra cima de mim com a vassoura e nisso surgiu uma briga, onde assim, todos na família falam alto. Na hora do nervoso, estronda, né? Então assim, na hora de rir também, quando ri com gargalhada é assim mesmo, é alto. Parece mais família de italiano do que... E parecia, né? E aí ele pegou e veio pra cima de mim. A vassoura, eu não deixei ele bater. A vassoura, o cabo, ele derrubou no chão. Aí ele veio pra cima de mim com o cabo e começou a querer me bater com o cabo. E eu segurando o cabo. E eu gritava, eu falava, como que o senhor tá fazendo isso comigo, pai? Eu larguei tudo e não sei o que. E eu falando alto mesmo, gritando. Porque os dois estavam ali, na discussão, naquela coisa toda. E ele ficou rodando e eu tentando segurar pra ele não me bater. Aí essa vassoura caiu no chão, esse cabo de vassoura caiu no chão. Ele pegou e começou a dar soco no meu braço, que eu tenho fotos guardadas, que eu posso provar isso na foto. E me deu socos e socos no braço, ficou um roxão. E eu já tinha sido agredida por um rapaz que tinha batido no meu rosto por uma outra história lá no prédio. Olha, a decisão que eu tomei de ir atender o desejo da minha mãe, o pedido da minha mãe, de ir para casa dela, e com essas coisas que ele inventou, que estavam indo pra cima dele, não sei também se é verdade ou não, como eu falei, eu não tenho como acreditar neles, eu não sei o que é verdade e o que é mentira, eu sei o que eu vivi, presenciei e fui prejudicada, e enfim, isso eu sei o que é verdade, eu tenho certeza absoluta. E a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado quando a gente sai da direção de Deus, quando a gente está sendo cuidada pelo Senhor, quando Deus nos coloca na terra que Ele vai nos abençoar, quando Ele fala não sai daí, quando Ele fala não volte para aquele lugar. Então assim, a gente tem que levar a sério, a gente tem que dar ouvido ao Senhor, mesmo que de repente, que nem no meu caso, a minha mãe desenganada, eu querendo muita cura dela, eu tinha que entender, eu tinha que colocar os pés no chão e ver tudo que eles haviam me feito, tudo que já tinha acontecido, tudo que eu já tinha passado, o que eu estava passando. Eu não poderia ter feito isso, eu não poderia ter retrocedido, eu não poderia ter virado as costas para Deus, que me socorreu, Deus que me acolheu. Deus, Ele falava desde a minha infância, eu sou o teu pai e a tua mãe.
o Senhor falava pra mim, eu te livrei desde o ventre. Ou seja, eu sou fruto de um aborto mal sucedido. Foi um milagre eu ter nascido, porque ela tomou um chá abortivo, ela aplicou não sei o que, o médico, tanto que o médico, deixa isso aí. Então, assim, o médico falou pra ela depois, porque não... Entende? Então, assim, depois Deus vinha falando e eu não sabia. E Deus sempre vinha com essa palavra pra mim, eu não sabia. Eu fui descobrir esse negócio do aborto, dela tentar o aborto de mim, eu já tinha 26 anos. E Deus, a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, Deus sempre falava. Então, como que eu fui de novo dar lugar à emoção, dar lugar ao meu coração, que o coração é enganoso. Parece que a gente meio que fica bêbado quando a gente começa a dar atenção pro nosso coração, tendo certeza das coisas que podem nos acontecer. Porque nós já tivemos experiências com essas pessoas terríveis. Como que a gente vai voltar de novo? Vai ficar... Saiu de sã consciência. É como realmente estivesse sob efeito de álcool, sob efeito de droga, sei lá. Em transe. Sabe? Eram armadilhas de Satanás para destruir a minha vida. Para fazer tudo o que fizeram comigo. Porque a gente tem que se atentar a isso. A gente tem que dar ouvidos ao Senhor. Quando Deus falar, não volte pro lugar de onde você orou e chorou muito para sair. Eles são os teus inimigos. Não ore por eles, não sei o que. Sabe? Porque nós, quando somos cristãos, a gente é teimoso. A nossa fé é tão grande, que a gente fica querendo ir contra aquilo até que Deus já falou. Tipo, Deus tá falando que não tem mais jeito? Deus tá falando pra você parar de orar? Deus tá falando pra você se afastar? Deus já tá falando que são seus inimigos? Por que insiste em querer amar essas pessoas? Por que insiste em querer... Entende? Se Deus já tava fazendo um trabalhar na vida da minha mãe, e tava óbvio, Deus já tinha feito o trabalhar, ela já tinha pedido perdão, ela já tinha, sabe? E pronto, Deus já fez a obra, sabe? Seja feita a tua vontade, Senhor. E eu não queria aceitar a morte dela. Eu não queria aceitar. Eu queria fazer, eu tava querendo me colocar aí contra Deus de novo ali. Entende? Porque se já foi dada a palavra ali, em momentos que ela ia melhorar, mas depois não era o que Deus queria deixar ela aqui na terra. Deus queria tratar com ela como, hoje eu entendo, ela como narcisista, ela tinha algum grau de a mais de algumas coisas. E Deus, ele sabia que ela não poderia continuar, já que ela passou pelo processo, ela passou pelo arrependimento, ela pediu perdão, não foi só pra mim, ela reconheceu a todos que ela fez mal, ela saiu ligando pra pessoas, ela ligou pra irmã dela, ela ligou... Então, assim, Deus trabalhou grandemente no interior dela, na alma dela, na consciência, que ela, como uma doente, né, no caso, ela como com um grau de psicopatia ou narcisismo, ela é o que eu já falei em outro vídeo, é 1%, aquele 1% ela teve consciência, ou seja, Deus já veio mostrando no último ano para ela muitas coisas, e Deus já veio trabalhando, Deus permitiu aquela doença para isso também, a doença veio para salvá-la, para salvá-la, veio para salvar a minha mãe. Deus colocou aquele câncer nela, nos ossos, logo em seguida a metástase, para salvar ela. Porque se ela continuasse aqui na terra, ela ia acabar arrependida de ter se arrependido. Ela ia acabar se arrependendo dos perdões que ela pediu. Ela ia acabar esquecendo daqueles momentos em que ela realmente pediu perdão e ela quis voltar para o Senhor Jesus, porque pessoas de igreja, ela de perto falou que ela falava para eles que ela não estava indo na igreja, ela queria ali, ou seja, Deus trabalhou grandemente na vida dela, então não era para ela continuar, porque o cristão, ele não vive para este mundo, o cristão vive para a vida eterna. Né? Então, assim, as coisas que nos prendem hoje, a gente tem que ter consciência que tudo que é aqui da terra não vale a pena. Mesmo um relacionamento, seja o que for, um relacionamento de amizade, relacionamento com a família, num caso como eles, um relacionamento de casamento, seja lá o que for. Tudo que nos faz pecar, tudo que nos tira a comunhão com Deus não vale a pena.
Tá entendendo? Então Deus quis salvar ela. Eu agradeço ao Senhor porque Deus escutou o meu pedido, porque eu vinha pedindo nos últimos anos para que Deus salvasse eles. Só que eu não ia imaginar que Deus fizesse exatamente o que eu imaginei um dia que Ele pudesse. Na verdade, eu não quis ter certeza disso, mas eu já imaginava que Ele pudesse agir dessa forma, de repente, de limpar ela e preparar ela para ser recolhida, porque se deixasse ela mais tempo aqui, ela poderia perder a salvação. Que nós todos temos o nosso tempo aqui, né? O negócio é a gente sempre lutar contra a nossa carne, porque é uma luta constante do espírito contra a carne ali. É terrível isso. O coração é terrível também. O coração. E então eu fui, aí aconteceu isso. E as pessoas que ouviram acharam que eu tava agredindo ele. Levaram ele na delegacia, ele fez BO contra mim, falando que eu tinha agredido ele. Eu nunca, jamais levantei um dedo pro meu pai. Depois ele inventou muitas outras coisas. Eu havia pedido ajuda pra uma das minhas irmãs, pra duas, para levar ele num psiquiatra, num psicólogo, porque eu achava realmente que ele estava com algum problema na cabeça. E ele tinha me contado uma história, eu fiquei muito preocupada, porque aquilo ali era arriscado até ele, de repente, alguém querer fazer alguma coisa com ele por lá, linchar ele, sei lá. Alguma coisa poderia acontecer de muito ruim. Ele tava meio que dando em cima de mulheres casadas, de cliente ali, e aquilo tudo foi me deixando desesperada. Ali Deus já tinha me mostrado que existia espírito, sim, ali, maligno. Eu cheguei a ver coisas na casa, a casa era muito carregada. Mas mesmo assim eu saí orando pela casa toda, enfim. Eu vi nele, teve um dia que eu vi o próprio diabo nos olhos dele. O olho dele tava preto, 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 eu vi ali o próprio diabo nele. Então assim, ele não me deu atenção. Ele já tava, entende? É o que eu falo, junta, né? Tem coisas que são espirituais e tem coisas que são as próprias pessoas, porque ele era um pregador. Ele conhecia a Bíblia de cor e salteado, ele conhece toda a palavra de Deus, entende? Então, assim, tem coisas que nós não podemos fazer, a gente não pode obrigar. E ali foram muitas coisas. Ele foi na justiça junto com foi tudo tramado. E depois de um tempo eu cheguei a ouvir eles falando, entre eles, como a quadrilha. Eles falavam a quadrilha. Eles se juntaram e armaram tudo para me tirar lá de dentro. Quando eu tinha ido lá para dentro nos primeiros dias, uma das minhas irmãs que mais me prejudicou cruelmente, ela chegou e falou pra mim, falou, quero te ver no meio da rua. Eu vou te arrancar daí de dentro a paulada, eu quero te ver no meio da rua, debaixo do viaduto, na miséria. Olha só. Olha o ninho de cobra. Olha onde eu fui me enfiar. Eu estava sendo cuidada pelo Pai Eterno. Estava sendo cuidada por Deus. Tantas coisas que eles já tinham feito comigo. E eu fui dar lugar à emoção, ao coração. E fui me colocar de novo numa situação daquela onde fizeram 1000 vezes pior. E eles tramaram tudo, foram até a justiça e ele fez um relatório enorme que eu não consigo. Quando o advogado que eu consegui para me defender começou a ler, eu falei, doutor, nem continua porque eu já tô passando mal. Eu sempre defendi animais, eu sempre defendi os idosos, sempre achei um absurdo, sabe? Quem maltratava idosos e essas coisas todas. E na hora que eu vi aquilo, eu falei, eu não tô acreditando. Eu falei, não, eu não consigo, porque eu via ele como um ídolo, eu tinha o meu pai como um ídolo. Eu não sabia que ele era. E depois, hoje eu tenho certeza, ele era o mais perigoso de todos. Ele era o mais perigoso de todos. Sabe, tinha a mulher que cuidava da minha mãe lá, que era uma das melhores amigas da minha mãe, e algo acontecia entre eles lá dentro.
E quando eu comentava isso com as outras, todas elas ficavam... lidar com narcisista é terrível, entende? E ele foi no oficial de justiça, ele foi no promotor. E o juiz ficou... Ele inventou tantas mentiras de mim, ele inventou... tantas mentiras, que depois o advogado me falou, olha, eu fiquei sabendo que o juiz chegou a tomar essa decisão porque ele falou tanta coisa, ele inventou tanta coisa de você, que o juiz pensou, se eu não tirar ela lá de dentro já, ela vai matar ele. Eu pedi as contas no serviço pra cuidar dele, porque eu achei que ele realmente estava demente, não sei o quê. E no dia eu mandei mensagem pro meu gerente, que eu já tava, ele tinha me dado os dias de luto, né, afastada. E o meu amigo do trabalho falou, Rose, tá na hora de voltar, eu sei que é difícil, que não sei o quê, mas você precisa voltar, que não sei o quê. E eu conversando com ele, chegamos ao comum acordo de eu pedir as contas pra ficar ajudando ele em tudo lá. Eu mandei mensagem pro gerente, o gerente visualizou, não me respondeu, ele me ligou à noite, isso foi de manhã, ele me ligou à noite ele falou, Rose, tem certeza? Eu sei que é difícil, você acabou de perder a sua mãe, que não sei o quê, mas pensa direitinho, não sei o quê, se é isso mesmo, não sei o quê. Olha, e era fim de ano, e ele foi muito legal comigo, olha, foi de Deus mesmo tudo ali. E ele pegou e falou, vem amanhã, a gente toma um café, a gente conversa mais um pouco, vamos ver direitinho isso aí, né, tal. Fui no outro dia, antes de sair, que eu me arrumei pra ir, o meu pai virou pra mim e falou, olha, chegando lá ele vai tentar de novo te convencer a não pedir as contas, ele vai tentar te convencer a não assinar, a não pedir as contas, você assina rapidinho e volta. Ele falou isso pra mim, por Deus do céu. Eu pedi as contas da porta que Deus havia aberto pra mim. E a minha vida inteira, Deus colocava bênçãos grandiosas na minha mão. Deus fazia coisas assim que, meu Deus, eu me sentia hiper mega especial, porque Deus atendia, Deus fazia, Deus cuidava, Deus mostrava o amor dele pela minha alma, pela minha vida, pelos meus sonhos. E eu pedi as contas e eu fechei a porta que Deus abriu. Para ele fazer tudo o que fez comigo. E ele realmente, o juiz, me mandou tirá-la de dentro. Um dia ele chegou em mim e falou, você vai... Eles chamaram polícia pra mim, eles me trataram como criminosa na frente do policial, eles falaram que eles inventavam tanta mentira. Falaram que eu tinha saído de dentro de um prostíbulo, que eu estava dentro de um prostíbulo naqueles dias, naquele mês, naquele momento, com aquela situação, pra me enfiar dentro da casa deles, que eu tava me aproveitando da situação da doença da minha mãe, pra ir pra dentro da casa deles, pra me apossar da casa deles, um lugar que sempre me fez mal, sempre quis distância. Eu nunca, olha, vocês não têm noção que é lidar com psicopatas, com narcisista, com gente que não tem sentimento, gente do mal mesmo. Por que Deus falava pra eu não orar por eles? Deus falava, Deus me proibiu de orar por eles. E chegou o oficial, aí ele virou pra mim, você vai ter uma surpresinha daqui a 2 dias. E quando ele me agrediu, eu falei, pai, eu não vou fazer nada contra o senhor. Eu só quero que o senhor, eu quero que o senhor entenda que eu sou uma mulher, eu sou uma adulta. Eu queria que o senhor não fizesse isso de novo. Que o senhor não, eu tô aqui para ajudar, eu larguei tudo por causa do senhor. Eu vim aqui socorrer, eu tô colocando meus animais numa situação dessa, o senhor veio e tal. Eu falei, eu não vou fazer nada com o senhor, eu só quero que o senhor tenha consciência do que o senhor fez e que o senhor não faça de novo. E ele queria, porque queria me tirar de lá. Ele queria muito me tirar de lá. Ele nunca nem queria que eu fosse, né? Então, assim, aí chegou o oficial de justiça, 2, um homem e uma mulher, e na hora que ela chegou, ela falou que eu só tinha o direito de pegar as minhas roupas, os meus animais, e sair imediatamente de dentro da casa. Eu fui colocada na rua como uma marginal. Eu fui colocada na rua realmente como uma pessoa, uma agressora de idosos. Ele inventou tantas mentiras abomináveis, eles, né, porque eles fizeram juntos, não foi ele sozinho, ele e as filhas.
Eu lembro que, olha, eu fiquei sem chão. Aí a mulher virou pra mim, eu fiquei chocada, né? Porque na hora que ela começou a ler, eu falei, eu nunca levantei um dedo pra ele. Ela, pois é, ele inventou tudo isso aqui, não sei o que. Aí elas já estão acostumadas a lidar com isso. Eu já tinha conversado com o pessoal do posto de saúde quando eu fui lá para o negócio do braço. E lá dentro eles conversaram comigo que realmente existe isso sim, de pessoas chegarem numa certa idade, pessoas ainda mais como eles, inventarem sim, sem dó nem piedade, se aproveitarem da idade. E nunca na minha vida eu imaginei uma coisa dessa. Aí a moça oficial de justiça falou, olha, na hora que você for pegar, que eu contei o que aconteceu, né? Eu falei, ele tava batendo na minha cachorra idosa, a bichinha pedindo carinho e atenção. E aí eu contei o que tinha acontecido, aí ela falou, né, tipo, ela já deixou, ok, que tava na cara ali, tudo que foi uma armação, que ele mentiu e tal. Ela falou, olha, você pega os seus animais, tira, não deixa nem passar perto deles, porque se eles passarem perto dele e ele tentar fazer alguma coisa com os seus animais, o negócio comigo é mais embaixo. Comigo ele não vai fazer o que ele tá fazendo com você, não. Eu não me responsabilizo pelos meus atos. Ela falou isso pra mim, meu Deus do céu. E ela falou, olha, procura um advogado, procura uma defensoria, procura alguém pra te defender. E as minhas máquinas lá, o dinheiro todo eu tinha usado com ele, eu tinha pedido conta do trabalho, eu tinha entregue o apartamento que jamais sairia, que eu amava morar naquele apartamento. Esses dias eu tava sonhando com ele de novo, eu amava estar do lado da igreja, eu só saía assim na portaria, cruzava que tinha um estacionamento do lado, era a igreja. Tava trabalhando, se vocês forem no meu Face, vocês vão ver Rose Bandeira. Eu sempre postava coisas quando morava lá, eu amava morar ali, eu era muito feliz com os meus animais ali. E, pois é, eu fui jogada na rua, tirei as coisas dentro do saco de lixo na correria, os meus animais tiveram um fim mais triste do mundo. São outras histórias também, outras coisas. Então, assim, por que eu tô contando? Eu fiz o primeiro vídeo, aí eu fiquei meio assim, sempre falava, não é legal, não sei o quê. Mas aí eu pensei nas outras pessoas que estejam passando pelo mesmo que eu, ou que já passaram e não conseguem digerir, ou acham que são culpadas, sabe? Tipo, que o problema é elas. Para que outras pessoas venham abrir os olhos, muito mais ainda, aqueles que ainda não passaram, aqueles que já têm percebido alguma coisa. Venha se preparar, venha se afastar, principalmente quem é cristão. Toma cuidado, sabe? Existe uma diferença. Toma tudo isso como um conselho meu, sabe? Eu não queria ficar postando, eu realmente não queria que tomasse esse rumo. Mas eu sei que muitas pessoas precisam ouvir isso, muitas vidas precisam ser salvas. Eu fui salva pelo Senhor muitas vezes e as pessoas que Ele colocava na minha vida. Porque a quantidade de vezes que eles, olha, não era pra eu estar aqui, era pra eu ter tirado a minha vida há muito tempo. Então, assim, muitas pessoas acabam fazendo isso sem ter a chance de ouvir isso, de conseguir se desvincular desses seres. Entende? Naquele dia que eles me colocaram na rua, Deus já tinha preparado um amigo pra mim, lá da rua mesmo, cristão também, que ele me socorreu. Ele me socorreu, colocou minhas coisas dentro do carro dele. E enfim, Deus já estava preparando ele ali na minha vida, porque Deus já sabia o que ia acontecer. E Deus, Ele sabe quando a gente é teimoso, a gente desobedece, quando Ele não quer e não sei o quê. E Deus fala, peraí, deixa eu mandar o socorro, porque eu já sei que eles vão aprontar de novo, vai ser pior dessa vez. Então deixa eu colocar alguém para socorrer ela. Deus colocou. Mas o que aconteceu? O estrago foi só na minha vida. Eu saí do apartamento que eu queria ficar o resto da minha vida, do lado da igreja o resto da minha vida. Os meus animais que já eram, tinha cheio de probleminha, eu sabia que se caísse em mãos erradas iam matar ele. O que vivia me mandando sacrificar.
A minha cachorra também já estava idosinha, eu sabia que ela era muito amorosa ali, eu não larguei, eu não pude largar em nenhum instante, ela ficou até o último segundo da vida dela comigo. O meu gato também, que já era idoso, olha, meu Deus do céu. E as coisas a intimidade que eu tava vivendo, o relacionamento que eu tava vivendo com Deus, e eu tive momentos maravilhosos naquele lugar, aonde tiveram momentos que eu achei até que eu fosse ser arrebatada. Eu lembro de uma vez que eu sentia tanto o mover de Deus, eu tive tantas experiências com Deus dentro daquele apartamento, que em uma delas eu até falei, parecia que eu tava realmente sendo arrebatada, cheia do mover, cheia do Espírito Santo, que eu falei, meu Deus, mas e os meus animais? Aí ali acabou ali o mover. Eu sabia que eu não podia amar mais os meus animais do que a Deus. E que no momento certo eu precisaria sim me desvincular deles também. Mas não era esse fim que eu sonhava pra eles, não. Então, assim, o meu gato eu não sei ainda se tá vivo, por isso que eu tinha feito uns vídeos perguntando aonde está. Eu não tenho certeza se ele tá vivo ou morto. Se ele estivesse vivo, eu gostaria muito, muito de ter ele de novo. E muitas outras coisas aconteceram também depois disso. Mas Deus me socorreu. Aí o que acontece? Quando a gente começa a falar muito essas coisas, aí aquelas pessoas que não têm família assim, que nunca tiveram experiências assim, elas se sentem meio que, elas veem a gente de uma outra forma, né? E assim, eu sou uma pessoa que eu não vivi também 24 horas nesses 44 anos que eu tenho de idade, nesse inferno 24 horas por dia, entende? Eu não fico 24 horas com as coisas que aconteceram na minha cabeça. Não sei se... às vezes eu não consigo me expressar direito. Mas enfim, é isso. Eu não quero que olhem pra mim e me enxerguem como uma coitada, que sintam dó de mim. Eu não quero que pensem que eu fico só pensando nisso, de narcisista, de psicopata, de não sei o que, das maldades, não sei o que. Eu não quero. Foi um processo muito grande. Essa família que me acolheu depois, eles sofreram muito comigo também, porque eu tive momentos terríveis, assim, de revolta, né, de meu Deus do céu. Então, assim, eles me deram muito amor, eu vivi, sabe, muita alegria, eu tive lá também. Meu Deus, tudo é por Deus mesmo. Deus realmente é tremendo na minha vida, Ele realmente cuida daqueles que amam a Ele cuida daqueles que Ele escolhe. E a gente não pode nunca cortar esse vínculo com o Senhor, viu? A gente tem que ser fiel a Deus, sim. Se Ele tá cuidando de nós, deixa Ele cuidar da gente, sabe? E aí eu fiz um outro vídeo, foi de impulso, assim, né? Eu peguei tudo que era foto e juntei e fiz esse outro vídeo pra mostrar um pouquinho como era a minha vida, sabe? Não é uma vida que de repente você imagina, é uma pessoa que vive trancada dentro de um quarto 24 horas por dia, que não tem relação com ninguém, que não tem contato com ninguém, que não tem amizade. Não. E eu sempre fui muito dependente de ser livre. Eu sou que nem passarinho, tipo, sabe passarinho? Tem bicho que não fica numa gaiola, ele não vive bem dentro de uma gaiola. Eu sou assim. Eu sou desse jeito, desde criança eu já sabia disso, e então tipo, eu, com tudo que fizeram, tudo que eu vivi a vida inteira, eu sempre busquei isso, eu nunca abri mão disso na minha vida, da minha liberdade de ter amizades, que nem o meu trabalho me fazia também ter contato com muitas pessoas, várias pessoas em um dia, sabe? Então, assim, eu ouvia várias histórias de várias pessoas, e assim, ali era tudo por Deus também. Porque ali eu pregava, eu ouvia experiências, eu fazia amizade, eu vendia meu produto, eu fazia meu trabalho, sabe? E eu sonhava muito de conseguir montar o meu ateliê para receber minhas clientes, para poder, porque eu só conseguia fazer as calças, eu queria fazer a maioria das roupas que eu sou eu que faço. Mas eu fazia pra mim, mas eu queria fazer pra elas também. Muitas vezes me pediam pra fazer coisas, eu não podia, porque eu tava tão focada e eu era tão ocupada com as calças e na rua, né? Porque leva muito tempo, e que eu deixava de fazer. Então o meu sonho era o quê? Era
abrir o ateliê no lugar central, num lugar que não fosse afastado de nada, que fosse bem central mesmo, bem localizado, para eu trazer as minhas clientes até mim, para eu criar minhas peças. Enquanto eu tava lá, eu criando, continuando com as calças, atendendo mais clientes, oferecendo cafezinho, aguinha, não sei o que. O meu sonho era esse, de receber minhas clientes lá dentro, tratar com muito carinho, com muito amor, sabe? De falar da palavra de Deus, de orar por quem tiver necessidade de oração, de ouvir um louvor ao Senhor, de trocar experiências, de dar atenção àquelas que precisam serem ouvidas. Era isso, tudo tinha propósito, tudo que eu buscava, que eu planejava, que eu trabalhava, era tudo dentro da permissão de Deus, dentro de tudo que Deus já tinha me feito viver. Até os meus sonhos, objetivos profissionais eram dentro de todas as experiências que Deus me fez passar a vida inteira, e o que há em mim, o que sou eu, entende? Era tudo assim. E enfim, olha o que aconteceu, né? Olha o que aconteceu. Valeu a pena? Valeu a pena não dar ouvido ao Senhor, que Ele já tinha falado? Eu já tinha usado o psiquiatra para cortar vínculo com eles. Tantas coisas que já tinham me feito, valeu a pena? Depois fizeram de novo. Vocês não têm noção. Não confie em narcisistas, em psicopatas. De repente eles não vão no médico, eles não têm esse diagnóstico lá, mas não é difícil de descobrir. Não é, nem pra falar eu consigo falar mais direito por causa da falta dos dentes. Então assim, hoje eu moro numa casa que eu vendi as minhas máquinas pra ir embora, que eu tinha pedido pra ir embora pra casa de uns primos. E eu não sei se manipularam lá eles também. E eu acabei não indo, eu peguei e vendi as minhas máquinas, vendi uma máquina que era super cara, eu praticamente dei a máquina. Os R$1.000, eu vendi por R$1.000 3 máquinas de costura. Eu consegui alugar essa casinha que eu moro. E existem pessoas que Deus levanta para nos ajudar, porque se não fosse eu não estaria nem usando aqui a internet, gravando vídeos. Eu não teria... Então, assim, as minhas vendas com as calças não são mais como antes. As minhas forças não são mais as mesmas. Físicas, emocionais. Tipo, quando eu comecei a ficar com muito medo do ser humano. E com tudo que vem acontecendo. E eu que sempre gostei muito de gente. Eu sempre gostei do contato com pessoas presencial, eu sempre gostei de olhar nos olhos, sabe? Eu tô muito cabreira, eu tô muito, sabe? Mas assim, eu continuo fazendo minhas calças, mas óbvio que não é a mesma quantidade, eu precisaria muito voltar a vender como eu vendia antes. Que minhas clientes comprassem mais de mim, mas por ter colocado minhas calças na internet, todo mundo copiou. Isso acabou com o meu praticamente. Então, assim, eu queria voltar também a fazer os meus quadros, desejaria muito de voltar. No momento também não tenho condições. Então, assim, é um monte de processo ao mesmo tempo, são muitas superações ao mesmo tempo, porém, eu também sinto uma culpa muito grande ao mesmo tempo que eu acho que eu sou merecedora de tudo isso, por ter dado atenção ao coração, por não ter obedecido ao Senhor, de não ter dado atenção no que o Senhor já tinha provado pra mim. Sim, eu chego a me achar merecedora, não, mas olha aí, Deus fez tanto, Deus estava cuidando, Deus fez isso e isso, tava... O que eu tinha aqui pra lá? Eu ainda demorei meses para tomar essa decisão, mesmo ele inventando que era verdade, sei lá o que estavam batendo, querendo ir pra cima dele, não sei o que. Olha só, Deus, ele sempre é a prioridade, a palavra de Deus sempre é prioridade, a nossa vida com Deus sempre é prioridade, a nossa obediência, a vontade de Deus na nossa vida, o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento qualquer,
Não é um relacionamento com uma vizinha, com um vizinho, com um colega, com... Não. Deus é Deus, Ele sabe de tudo que a gente não sabe muitas vezes, Ele vê tudo que a gente não vê, Ele conhece o mais profundo de cada um. E quando Deus chega para falar, são teus inimigos, por que você vai insistir em ainda não ore por eles? Por que ainda vai? Você tá entendendo? Aí você tá orando pra pessoa, tá orando pra Deus a saúde, pra Deus isso e aquilo, aí a pessoa se cura e ela volta a fazer maldade. Eu não tô falando da minha mãe não, eu tô falando de outras pessoas, do meu sangue ali. É outro testemunho, é outro vídeo, é outra história. São muitas, gente. São muitas. Olha, eu posso dizer que daria um livro dessa largura aqui se eu fosse realmente escrever um livro da minha vida inteira, incluindo as maldades deles. E é isso. A gatinha que estava comigo, a Jojo, era da minha mãe. Ele abandonou a gata na casa sozinha. E a mulher que ele estava tendo caso, alguma coisa, que era amiga dela, que estava cuidando dela, a gente até pagou, eu cheguei a ajudar a pagar também, que ia lá de vez em quando, colocava comida, alguma coisa, mas depois uma delas pegou, levou pro apartamento, chegando lá, inventou um monte de mentira da gata, a mesma coisa. Olha, vocês não têm noção, gente. É uma coisa que não tem jeito, não tem jeito, não tem, gente, não tem. Sabe? Não tem. Narcisista, psicopatas, não tem. Narcisista não tem cura pra eles. Não tem jeito. Se afaste deles, não ore por eles. Aceite que eles não têm jeito. Não tem. Só vai ter jeito se de repente Deus tiver, eles se arrependerem. E Deus tiver misericórdia ali e falar, então tá, se realmente não quer ser narcisista, você não quer parar de fazer crueldade e maldade, então tá, eu vou te limpar agora e eu vou te recolher. Porque se você demorar mais 2 dias, você vai voltar, porque não tem cura pra eles. Não tem jeito. Aí depois de tudo isso que aconteceu, aí Deus tá colocando um especialista atrás do outro na minha vista, aqui na internet mesmo, pra ter mais certeza ainda. É como se Deus, já fez tudo, já aconteceu tudo, você já perdeu tudo, já aconteceu tudo. Então agora, tô te alimentando mais ainda, porque se chegarem e vir atrás de você de novo, esteja preparada para dizer não, não queira contato, não dê atenção, não. Nem adianta vir atrás de mim, porque não existe. Não, eu não quero saber de herança nenhuma. Não quero saber de casa nenhuma. Não quero nada deles, nada. Entende? Aí não se assusta com o vídeo que eu coloquei aí com um monte de foto. Foi até vídeo, porque eu achei que o vídeo não sairia o som, que daria pra tirar o som, só depois que já tava editado. Ai, gente, eu preciso aprender muita coisa. Na verdade, eu preciso voltar a estudar. Eu preciso colocar meus dentes. Eu preciso correr atrás do tempo perdido, sabe? Dessas coisas. Eu preciso ter mais cabeça, porque depois que eu tive vírus, e depois que aconteceu tudo isso, parece que a gente fica mais lento, né? Eu digo que mais depois do vírus, viu? Parece que a gente fica mais lento pra algumas coisas. Aí, tipo, eu tava editando o vídeo, tava tudo ok. Aí eu fui inventar de sair do aplicativo. Na hora que eu saí não tinha salvo. Aí quando eu fui editar de novo, eu já não tava com a mesma... Eu tava com sono, tava cansada, já não tava com tanta paciência. E acabou saindo assim. Mas eu acho que eu consegui, de repente, passar alguma coisa. Aí eu peço pra vocês, se vocês puderem, reagir, sabe? Reagir às coisas que eu tenho colocado. Mesmo que vocês venham, de repente, me criticar. Vocês falarem, não sei o que, não é legal, não sei o que, não sei o que. Fala, pelo amor de Deus, fala, porque esse silêncio é terrível, sabe? Se eu tô sendo bênção na vida de alguém, se vocês estão... Eu tô ajudando a abrir a cabeça de vocês pra algumas coisas, ou sei lá, comenta aí pra mim, seja pra me xingar, seja pra criticar, mas comenta, reage, sabe? Pra que eu possa fazer novos vídeos, outras coisas. Eu quero fazer outros vídeos, eu quero fazer ensinando a pintar, eu quero mostrar o meu dia a dia, eu quero fazer outras coisas, eu quero que as pessoas estejam cientes que é possível, principalmente quem tá sob o domínio de narcisistas, que é possível levar uma vida tranquila. É possível encontrar a paz, porque uma coisa que você não tem quando você tá sob o domínio deles é paz.
Mesmo não morando dentro da mesma casa, você não consegue paz enquanto você tem vínculo com essas pessoas. E o objetivo deles realmente é tirar a sua paz. É tudo de ruim pra você. É assim, eles. Tá bom? E se você é um narcisista, se você se identificou com tudo isso, as coisas, pensa direitinho se de repente, né, tipo, vai fazer um tratamento, uma terapia, busca realmente um especialista, mas conta realmente tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você fez. Não chega lá e só conta alguma coisa ou outra, conta a verdade mesmo. Quem sabe? Se você tiver realmente vontade de ser diferente, eu acho que de repente Deus ele vai poder te dar uma forcinha. Entende? E é isso. Que vocês tenham um ótimo domingo. Ontem eu tinha feito um vídeo ensinando um pouco da... Eu tava fazendo o babado de uma blusa, só que aí tava sem o giz que eu precisava pra riscar o tecido. Eu já tinha feito um vídeo longo. De repente até coloque aí, se eu conseguir editar mais ou menos. E... enfim, aí eu acabei desistindo. Aí eu tava aqui pensando, meditando, sozinha, sempre assim, eu e Deus. Os últimos dias, as últimas semanas eu tenho meditado muito, muito mesmo em muitas coisas. E eu preciso seguir a minha vida. Eu preciso fazer uma nova história. Eu preciso escrever uma nova história. É um novo recomeço. Um beijo no coração. Reajam, por favor. Reaja. Dá curtida aí. Comenta. Fala alguma coisa. Se não quiser curtir, sabe? Se você curtir, eu não vou saber que você tá curtindo, não. Reage. Sabe? Reage, por favor. Fica com Deus. Uma ótima semana. Um ótimo início de semana pra vocês. E um ótimo fim de domingo, tá bom? Beijo no coração. Que Deus abençoe.